Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu faço esse trabalho aqui para evangelizar, para tentar salvar almas para a próxima vida, vida eterna. Tem muita gente ainda que não acredita na vida eterna. Quantas pessoas que dizem, morreu, acabou. Gente, existe a vida eterna. Vocês fazendo isso, acabarão indo para o inferno. Então vamos acreditar. Eu transmito sempre a liturgia, consultando sites fidedignos e passando essas imagens e vozes de forma antecipada, para que todos possam tomar conhecimento no mundo inteiro, já que a internet é mundial. @Paulo Roberto Maciel. Maciel é o meu endereço telemático. Você vai ao YouTube, tem mais de 9.600 vídeos à disposição, com a liturgia, notícias e outros assuntos. Temos também o blog, o Instagram e o Facebook. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 27 de fevereiro de 2024, terça-feira, segunda semana da Quaresma. Na Igreja Católica Apostólica Romana, o ano é o B, em que se enfatiza o evangelho escrito por São Marcos, que foi secretário de São Pedro e secretário de São Paulo, apóstolos. Então, ele não foi apóstolo, Marcos, foi secretário de São Pedro, apóstolo, e São Paulo, apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa no rito da missa própria com prefácio da Quaresma. Para a comemoração, pode haver a missa em memória de São Gregório de Narek, abade e doutor da igreja. Então, o presidente da celebração vai escolher se faz a missa em homenagem a São Gregório de Narek ou a missa comum. Ok? Então, a preferência vai ser do presidente da celebração, ok? Vamos lá? Vamos começar. 27 de fevereiro de 2024. Antífona da entrada. Iluminai meus olhos, Senhor, para que eu não adormeça no sono da morte, que meu inimigo não possa dizer: triunfei sobre ele. Salmo 12, versículos 4 e seguinte. Quarto e seguinte. Coleta. Coleta é a oração do dia. Rezemos. Coloque suas intenções, reze inclusive pelos que já morreram. Você não sabe para onde eles foram, só Deus sabe. Até aqueles pecadores que você imagina que foi para o inferno podem estar no purgatório. Talvez se arrependeram antes da morte, antes do último suspiro. Reze então. Guardai, Senhor, com eterna bondade a vossa igreja, e como a fraqueza humana desfalece sem o vosso auxílio, livrai-nos constantemente do mal e conduzi-nos pelos caminhos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e de 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 50, versículos do 8º ao 9º, 16bc ao 17, 21, 23, refrão 23b. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante a mim teus holocaustos. Não preciso de novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras de meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disto que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece um sacrifício de louvor? Este sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos: a todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Santo Evangelho. A aclamação é com Ezequiel 18, versículo 31. E a proclamação é com Mateus 23, versículos do 1º ao 12. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Lançai para bem longe toda vossa iniquidade. Criai em vós um novo espírito e um novo coração. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, primeiro da Bíblia, edição pastoral 1990. Aqui diz o seguinte: Jesus critica os intelectuais e os líderes da classe dominante que transformam o saber em poder, agindo hipocritamente e oprimindo o povo. Na nova comunidade de Jesus,
todos são irmãos voltados para o serviço mútuo e reunidos em torno de Deus, que é Pai, e de Jesus, que é o único líder e que veio para servir. Agora temos uma outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, que diz o seguinte: Jesus recomenda publicamente muita cautela contra os mestres da lei e os fariseus e aponta neles 4 atitudes reprováveis. Eles impõem pesada carga de observâncias nas costas dos outros, fazem as coisas para serem vistos e admirados, ocupam os primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas, enfim, deleitam-se com os títulos humanos e apreciam que lhes façam reverência. Então, o que fazer? Assumir atitudes de humildade e não buscar títulos nem postos de honra. Aliás, na comunidade de Jesus, todos devem apresentar-se e viver com espírito de serviço, pois o maior de vocês será aquele que presta serviço aos outros. Quanto aos títulos e deferências, sejam atribuídos a quem se deve. Somente Deus é o verdadeiro Pai, somente Cristo é o verdadeiro Mestre de todos. Destaca-se o valor da irmandade. Agora temos a reflexão de Antônio Carlos Santini, liturgia comentada dele. Ele escreve no site novaaliança.com.br: fardos pesados, Mateus 23, versículos do 1 ao 12. Neste evangelho, Jesus vem denunciar diretamente um tipo de religião que era imposta ao povo de modo a esmagar as pessoas, roubando-lhes a liberdade e, o pior, induzindo-as ao fanatismo, melhor dizendo, ao farisaísmo e à simulação de uma pretensa santidade que não existia de fato no íntimo do coração. Aliás, este era um dos motivos do afastamento do povo em relação à religião, pois a falsidade acabava por ser percebida. Na mensagem que anunciava o ano da misericórdia, o Papa Francisco sugeria: não será inútil recordar a relação entre justiça e misericórdia. Não são 2 aspectos em contraste entre si, mas 2 dimensões de uma única realidade que se desenvolve gradualmente até atingir o seu clímax na plenitude do amor. Na Bíblia, prossegue o Papa, alude-se muitas vezes à justiça divina e a Deus como juiz. Habitualmente é entendida como a observância integral da lei e o comportamento de todo bom judeu conforme aos mandamentos dados por Deus. Esta visão, porém, levou, não poucas vezes, a cair no legalismo, mistificando o sentido original e obscurecendo o valor profundo que a justiça possui. Para superar a perspectiva legalista, seria preciso lembrar que, na Sagrada Escritura, a justiça é concebida essencialmente como um abandonar-se confiante à vontade de Deus. Por sua vez, Jesus fala mais vezes da importância da fé que da observância da lei. É nesse sentido que devemos compreender as suas palavras, quando, encontrando-se à mesa com Mateus e outros publicanos e pecadores, disse aos fariseus que o acusavam por isso mesmo: ide aprender o que significa: prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus 9, versículo 13. Diante da visão de uma justiça como mera observância da lei, que julga dividindo as pessoas em justos e pecadores, Jesus procura mostrar o grande dom da misericórdia, que busca os pecadores para lhes oferecer o perdão e a salvação. Compreende-se que Jesus, por causa desta sua visão tão libertadora e fonte de renovação, tenha sido rejeitado pelos fariseus e os doutores da lei. Estes, para serem fiéis à lei, limitavam-se a colocar pesos sobre os ombros das pessoas, anulando, porém, a misericórdia do Pai. O apelo à observância da lei não pode obstaculizar a atenção às necessidades que afetam a dignidade das pessoas. Uma religião autêntica, isto é, uma verdadeira amizade com Deus, é uma experiência libertadora que nos permite amar além da letra da lei, transformando fardos pesados em flechas para o infinito. Orai sem cessar, irmãos e irmãs.
amo teus mandamentos mais que o ouro. Salmo 119, versículo 127. Vamos agora aos santos do dia 27 de fevereiro. São Gregório de Narek, monge, faleceu em 1005. Evangelizador dos armênios, ilustre pela doutrina, escritos e ciência mística. Segundo o site do Vaticano, Gregório de Narek nasceu entre 945 e 951, na Armênia histórica, no seio de uma família de eruditos. Após a morte prematura de sua mãe, seu pai, Khosrov, foi nomeado arcebispo de Andzevatzik. Por isso, confiou a educação do pequeno Gregório ao seu tio Ananias, médico, filósofo e abade do mosteiro São Basílio de Narek, uma escola famosa de sagrada escritura e patrística. Além da Bíblia, o jovem estudou os poetas e filósofos do helenismo, foi ordenado sacerdote e depois abade. Era contemplativo, mas não isolado dos conhecimentos políticos e eclesiásticos de sua terra e de seu tempo. Sua fama ultrapassou os muros do mosteiro. Assim, a pedido do príncipe Gurgen de Andzevatzik, fez um comentário sobre o Cântico dos Cânticos e, a pedido do bispo Stepanos, escreveu a história de Santa Cruz de Aparanque. No entanto, adaptou seus sermões e hinos para catequizar o povo. Para compreender seus ensinamentos mariológicos, de particular importância, compôs os louvores à Santíssima Virgem, nos quais apresenta a Imaculada Conceição de Maria com um estilo tocante em que se percebe a saudade que sente da figura materna. No fim de sua vida, Gregório escreveu o Livro das Lamentações, tão popular e amado na Armênia, que sua leitura era obrigatória para as crianças em idade escolar depois de aprender o alfabeto. Gregório faleceu por volta do ano 1010, em Narek, onde seu túmulo, lugar de peregrinações por 8 séculos, foi destruído junto com o mosteiro durante o genocídio de 1915 e 1916. Sua obra, escrita há 1200 anos, continua sendo um modelo universal de literatura e espiritualidade. O autor inventou uma espécie de oração fúnebre grega em sequência sobre uma alma em extremo perigo e um opúsculo com uma corrente de orações. Nos 95 capítulos ou orações das Lamentações, o monge filósofo torna-se um representante solidário de todo o gênero humano, perdido no labirinto do pecado e angustiado pela falta de amor, mas em constante tensão por alguma coisa que não pertence ao mundo onde ele vive, a ponto de se abandonar à misericórdia de Deus, do Deus da luz, cuja proximidade é imediata. A sua herança foi colhida pelos poetas armênios do século XX, em um período onde era extremamente difícil colocar o ser humano à frente de qualquer sistema. Em 12 de abril de 2015, ele foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Francisco. Santo do dia 27 de fevereiro, São Bezas, mártir do século III, quando faleceu. Soldado denunciado ao juiz por haver tentado evitar que o populacho insultasse os santos Julião e Euno. Tendo-se mantido firme na fé, São Bezas foi decapitado em Alexandria, no Egito. Santo do dia 27 de fevereiro, São Baldomiro, monge, faleceu no ano 660. Trabalhador manual, nas proximidades de Lyon, na França, despertava a admiração de todos por sua piedade e caridade para com os pobres. Dedicou-se intensamente à oração no mosteiro de São Justo. Santos do dia 27 de fevereiro, São Basílio e São Procópio, do ano 741, foram monges em Constantinopla, no tempo do imperador Leão III, o Isauro. Trabalharam ativamente em favor do culto às imagens sagradas. Santa do dia 27 de fevereiro, Santa Ana Line, mártir, faleceu em 1601. Seus pais, calvinistas ingleses, expulsaram-na de casa quando ela abraçou a fé católica. Tornou-se guardiã da residência dos missionários
da Inglaterra. Denunciada aos tribunais, foi condenada e enforcada. Santo do dia 27 de fevereiro, São Gabriel da Virgem Dolorosa Possente, religioso, faleceu em 1862. Ingressou na congregação dos padres passionistas, sendo ainda adolescente, e morreu como um acólito aos 24 anos em Isola de Gran Sasso, na Itália. Santa do dia 27 de fevereiro, Beata Francisca Ana de Nossa Senhora das Dores, faleceu em 1855. Foi uma religiosa espanhola das Irmãs da Caridade de São Vicente de Paula. Beata Francisca morreu em Maiorca. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1989. Santo do dia 27 de fevereiro, Beato José Tous e Soler, presbítero, faleceu em 1871. Presbítero é padre ou sacerdote. Foi um religioso capuchinho, fundou em Barcelona, na Espanha, a congregação das Irmãs Capuchinhas da Mãe do Divino Pastor. Santa do dia 27 de fevereiro, Beata Maria de Jesus de Luil Martini, virgem, faleceu em 1884. Foi fundadora da congregação das Filhas do Coração de Jesus. Beata Maria de Jesus foi assassinada a tiros por um anarquista em seu convento, localizado em Marsella, na França. Santa do dia 27 de fevereiro, Beata Maria da Caridade do Espírito Santo Brader. Foi virgem, faleceu em 1943. Era uma religiosa franciscana suíça enviada para Pasto, Colômbia. Lá, Beata Maria da Caridade fundou a congregação das Irmãs Franciscanas de Maria Imaculada. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai, o nosso divino Pai eterno, ou como se diz no aramaico, Abá, é o nosso papaizinho do céu, Abá. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá! Ou, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não tem importância a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Eu quero viver por todos os séculos dos séculos, na eternidade, com Jesus, com José, com Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Maria Santíssima, Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresinha, Madre Paulina, Irmã Dulce, para todos sempre. Faça isso também, procure compreender que Jesus é Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.